Boa tarde a todos. Bem-vindos. É um gosto ver esta sala não cheia, mas parcialmente cheia. Muito obrigada a todos pela vossa participação. Muito obrigada a todos vocês que provavelmente, se calhar, alguns teriam aulas e estão aqui hoje para nos fazer companhia e podermos ter todos o privilégio de ouvir duas psicólogas, a doutora Marta e a doutora Sofia, que vêm da empresa Aventura Social e que vos vêm aqui falar um bocadinho acerca de gestão de stress. Mas, antes de mais, gostaria de vos apresentar o professor Nuno Loureiro. Alguns de vocês já conhecem, que é o vice-presidente do IPBEJA e que, dentro da sua agenda muito cheia, está aqui um bocadinho connosco para vos dar algumas palavras. Está bem? Eu, entretanto, também já vou voltar a falar e depois vamos então ouvir a doutora Marta e a doutora Sofia. Muito boa tarde a todas e a todos. É realmente uma honra para mim estar aqui. Eu acho que o IPBEJA tem que ter várias missões e uma delas é olhar para a nossa vida académica, não só da parte formal, mas também um bocadinho da parte informal. Mas antes disto eu gostaria publicamente de transmitir meus agradecimentos à professora Susana pela maneira muito profissional, muito cuidadosa que tem levado este tema de saúde mental. Tem sido campos muito atribulados, muito confusos, porque nós já nos esquecemos, pelo menos a memória humana tem essa grande capacidade de esquecer os traumas, porque precisamos de avançar, é um mecanismo de defesa que nós temos, é muito primitivo. Nem sempre o que é primitivo é mau, que é a capacidade que eu tenho de relativizar os meus traumas e conseguir com isto avançar. Nós viemos de um período pandémico muito, muito complexo e que nós ainda não estamos completamente superados. Aquilo que nós sentimos é que este tipo de trabalho que a professora Susana tem levado de uma forma exemplar e que nós não estamos a ver a parte que, só a ver uma pequena parte, a parte mais complexa vai aparecer dentro de poucos meses. Nós realmente estamos melhor porque a equipa com que ela vai trabalhando vai dando estes resultados. Eu digo muitas vezes aos meus antigos alunos, quando eu estava no desporto, que a grande dificuldade das pessoas não é realmente demonstrar a sua inteligência, é nivelar o seu nível de energia para as suas necessidades. Muitas vezes, quando nós pressionamos os nossos alunos, e nós temos que pressionar os alunos, eu digo sempre, é um bocadinho o efeito do champanhe. O champanhe só é bom porque tem pressão. Quando deixar de ter pressão, é uma outra bebida qualquer. Portanto, uma das nossas missões enquanto ensino superior é gerar algum grau de pressão de maneira que vocês possam evoluir. Há pessoas que consideram esta pressão básica, muito fraquinha, e, portanto, não fazem o investimento que é suposto fazer. Há outros que acham que é demasiado, também não conseguem estar naquilo que é suposto estarem. E, portanto, esta capacidade que eu tenho de, em alguns momentos, conseguir perceber que este stress eu consigo geri-lo e não é ele que me impõe, não é ele que me arrasta, é fundamental. Grande parte das empresas com que nos pedem estagiários ou futuros empregados ou funcionários querem muito que os funcionários tenham esta dimensão de equilíbrio. E essa capacidade nós temos que conseguir desenvolver. Nem sempre no serviço, no currículo formal nós conseguimos fazer isso. Nem sempre conseguimos dar essa capacidade de nivelar, portanto, esse grau de stress que vos impede de aprender, que vos impede de ter esta capacidade de resiliência e que vos impede, efetivamente, de conseguirem estudar e aplicar os seus conhecimentos. E esse stress muitas vezes vem de variáveis dos quais nós às vezes nem nos apercebemos. Muitas vezes eu geria e conversava com os meus alunos, eu sempre fui considerado um professor muito intenso, para dizer outro adjetivo, sempre pressionei muito os meus estudantes a evoluírem e às vezes eu até achava que estava a ter um discurso motivacional, tu és capaz, não sei o que mais, e depois senti que na verdade o aluno saía dali completamente de rastros. Portanto, toda a conversa que eu estava a ter com ele ou com ela tinha um efeito exatamente ao contrário. Portanto,
Vocês são capazes, vocês têm essa habilidade de aprender, não há ninguém que não consiga aprender, vocês têm a capacidade de evoluir, apenas temos conseguido desbloquear aqui alguns vetores e é por isso que nós trazemos realmente pessoas que têm feito a sua carreira sobre estes assuntos. Ainda fico, como dizia a doutora Susana, fico aqui ainda um bocadinho descontente porque há aqui algumas cadeiras que ainda estão vazias. Mas esse é o problema de quem não vem. Quem vem não pode vir obrigado e tem que vir para aprender a ser melhor. Porque, na verdade, essa capacidade de melhorar está em vocês. Não está em nada que nós possamos ensinar aqui no Instituto. Aquilo que nós temos aqui é a capacidade de desbloquear o que vocês melhor têm. E essa capacidade de evoluir, nós temos que ir trabalhando, temos que ir criando esse mecanismo de aprender. E muitas vezes eu, na sexta-feira, na quarta-feira tivemos aqui um programa de igualdade de género e eu sou um mau aluno, sempre fui um mau aluno, está bem? Portanto, eu sempre acreditei que ficar no fundo, lá em cima, não é? Eu costumo também dizer que o Covid veio para o Instituto Politécnico de Beja há muitos anos. Os nossos alunos já não vêm para cá, afastam-se do professor, ficam lá em cima, não é? Porquê? Porque nós podemos transmitir vírus, não é? Portanto, então se for um teste, ainda mais lá para cima ficam, não é? Então eu fico sempre lá, quando há as palestras, fico lá sempre em cima. Então eu nem quis registrar quem era a aluna ou as alunas, e elas estavam a ver tourada, e portanto a palestra estava aqui a acontecer sobre uma coisa que eu devia dizer muito, que era a igualdade de género, que era a preocupação que nós temos enquanto Instituto de nivelar alguma coisa que a modernidade já devia ter nivelado há muito tempo, que as pessoas são boas em função daquilo que conseguem produzir e não em função de um género ou de uma cor ou de uma opção sexual. Isto já não devia ser um tema de discussão, mas tem que continuar a ser. E as pessoas estavam a ver tourada, portanto só a carapaça não vale a pena, está bem? Eu acho que ela, se pudesse deixar o corpo e deixar o resto da alma ir embora, não vale a pena. Estejam aqui para poderem melhorar. E a vossa capacidade de resiliência começa primeiro no vosso cérebro. Portanto, muito obrigado por terem vindo, aproveitem, retirem o melhor que estas profissionais consigam fazer, façam perguntas, adaptem as perguntas às vossas necessidades, porque a evolução e a capacidade de gerir o stress vai ser para a vossa vida toda. Hoje pode-se chamar Susana Pestana, amanhã pode-se chamar João António, no outro dia poderá ser Zacarias. Haverá sempre pessoas que vão gerar stress ou situações que vão gerar stress. Portanto, vocês não vão fugir dessa norma, não há ninguém, está bem? Portanto, até eu, como vice-presidente, não falta stress todo o dia e às vezes acredito que chego a casa e penso assim, amanhã não volto, está bem? Mas à noite, e aqueles que me rodeiam e que gostam de mim, dizem, tens que voltar melhor. E eu tento voltar melhor, nem sempre consigo, mas às vezes tento fazer. Muito obrigado, está bem? Bem, então para quem ainda não me conhece, o meu nome é Susana Pestana, eu sou professora na Escola Superior de Saúde, no curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional. Estou na área da docência há cerca de 10 anos, mas anteriormente a ter começado a trabalhar aqui, eu desenvolvi grande parte da minha atividade profissional em prática clínica em serviços de psiquiatria e saúde mental, durante cerca de 15 anos. Portanto, foi uma experiência muito interessante, uma experiência que me enriqueceu muito, não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. Por isso é para mim um gosto estar aqui convosco hoje. Agradecer, obviamente, as palavras do professor Nuno Loureiro, mas eu sozinha não faço nada, não é? Eu tenho sempre que trabalhar e tenho trabalhado sempre em equipa e à minha equipa eu agradeço e todo este esforço que nós temos vindo a desenvolver em conjunto para vos trazer aqui hoje aquilo que é possível, não é? Aquilo que nós estamos a tentar operacionalizar para ir ao encontro daquilo que vocês nos relataram enquanto necessidades e por isso hoje nós estamos aqui a oferecer-vos este workshop acerca da gestão de stress. Em todo o caso, eu gostaria rapidamente de partilhar aqui convosco um pequeno texto que construí
e que se relaciona muito com a saúde mental e com o bem-estar, que é isso que nos traz aqui hoje. Então, a saúde mental e o bem-estar dos estudantes são fundamentais para que possam construir um percurso académico que lhes permita alcançar satisfação e realização pessoais, porque esta foi a sua escolha. Dar continuidade a um caminho de construção de conhecimento e desenvolvimento de competências específicas ao nível do ensino superior. Existem atualmente na rede do ensino superior cerca de 430 mil estudantes ao nível do ensino universitário, mas também ensino politécnico, cuja maioria se encontra na faixa etária entre os 18 e os 25 anos. E este é o período temporal que os especialistas da área da saúde mental identificam como crítico para o aparecimento de doenças mentais graves. Globalmente, são já inúmeros os estudos que descrevem os desafios constantes que são vivenciados pelos estudantes do ensino superior e a sua propensão a problemas de saúde mental, não só pelo desafio associado à transição para a vida adulta e para um novo ciclo de ensino, nomeadamente o ensino secundário para o ensino superior, mas também pelo confronto com as novas exigências e responsabilidades, a mobilidade geográfica, as dificuldades económicas, entre outras. Esta transição tem-se revelado como um fator potenciador de ansiedade, stress e desequilíbrios do foro emocional nos estudantes, com forte impacto quer a nível pessoal, quer a nível académico, mas também ao nível do seu futuro profissional. E se esta é já uma realidade que nos acompanha há algumas décadas, também sabemos que a Covid-19 apareceu e instalou-se, sem pedir licença para entrar. Uma das primeiras reações emocionais que todos nós temos face a algo desconhecido é o medo, já que a nossa percepção é de poder ser uma situação potencialmente ameaçadora e que pode colocar a nossa vida em risco, bem como a das pessoas que nos são mais próximas. Desta forma, o isolamento social, o distanciamento físico, a utilização de máscaras ou a lavagem das mãos, medidas altamente necessárias para o controle da pandemia naquela altura, mas também o confronto permanente com a morte, conduziu a uma profunda alteração das nossas rotinas. Para muitas pessoas, em situações de maior vulnerabilidade e fragilidade, este foi um cenário tremendamente impactante, trazendo sérias dificuldades de ajustamento e adaptação. São então diversos os estudos que destacam que o bem-estar e a saúde mental dos jovens são mais afetados em situações de crise comparativamente com outros grupos etários. Tendem a sentir-se menos autoconfiantes, mais sozinhos e mais deprimidos, pelo que cada vez mais têm procurado apoio psicológico junto dos gabinetes criados nas instituições de ensino superior. Não esquecer que aqui no nosso Instituto Politécnico de Beja temos o Gabinete de Apoio Psicopedagógico e que já foi amplamente divulgado a toda a comunidade académica. De forma a reforçar esta necessidade de acompanhamento da saúde mental e do bem-estar dos nossos estudantes, temos vindo a criar mecanismos de apoio e de suporte que possam responder eficazmente a todas estas necessidades. O Healthy Campus, ou o Campus IP Beja Mais Saudável do Instituto Politécnico de Beja, no seu eixo de atuação ao nível da saúde mental e social, tem vindo a desenvolver algumas iniciativas que possam ir ao encontro destas mesmas necessidades. E, afinal de contas, o que é que nós queremos promover? A saúde mental e o bem-estar dos nossos estudantes. E a que níveis? Gestão de stress, gestão da ansiedade, gestão de tempo e prioridades, estabelecer relações interpessoais saudáveis, desenvolver mecanismos de autorregulação emocional, competências de resolução de problemas, tomada de decisão, autoconfiança e autoeficácia. E por tudo isto, aqui estamos hoje, com vocês e para vocês. Apresento-vos assim duas psicólogas clínicas e membros da Aventura Social Associação. Desenvolvem a sua atividade profissional no Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis. Doutora Marta Barata e Doutora Sofia Sousa. Dinamizarão este workshop de gestão de stress. Bem-vindas e aproveitem. Estamos aqui hoje para vos falar um bocadinho acerca da gestão de stress e do que é o stress. Portanto, como sabem, todas as pessoas ao longo da vida passam por experiências que variam em termos de dimensão, de intensidade, duração, que exigem a capacidade de adaptação. E essas experiências podem originar stress. Os stressores podem surgir com frequência, como por exemplo termos de pagar uma conta, podem ser eventos mais pontuais, podem ser eventos contínuos, como por exemplo sermos alvos de discriminação
ou pode ser uma preocupação com algo que pode acontecer novamente. Imaginemos que estivemos num sítio e tivemos uma experiência desagradável nesse sítio. Podemos ter esta preocupação de que, ao voltar a esse sítio, vamos ter novamente essa experiência desagradável. Contudo, para um evento ser considerado estressor, tem que ser percebido como tal pela pessoa. Por isso, a mesma situação pode induzir stress numa pessoa e para outra pessoa nem tanto. A resposta de cada pessoa aos estressores vai ser influenciada pela atenção que cada pessoa dá ao estressor, àquela situação, de acordo com a relevância que lhe atribui e também com a avaliação que faz da possibilidade de ter ou não sucesso ao lidar com aquela situação. E por isso é mediada pelas nossas crenças, pelas nossas expectativas, experiências de vida, autoestima e confiança. Imaginemos, por exemplo, que trabalhamos numa empresa e que nos é pedido para fazermos uma brochura sobre um produto. Se nós já tivermos feito aquilo antes, ou se nos sentirmos confiantes, se acharmos que somos criativos, conseguimos passar aquela informação de uma forma atrativa, provavelmente vamos nos sentir menos estressados do que se nunca tivermos feito aquilo antes, ou se acharmos que não temos informação suficiente para fazer aquilo, ou que não somos muito criativos. Portanto, tudo isto vai influenciar a forma como nós gerimos com as situações e as situações que vão ser ou não estressantes para nós. Então, nós tendemos a olhar para o stress como uma coisa negativa ou como uma coisa que temos de evitar a todo custo, mas o stress é uma coisa natural da vida. E só se torna realmente num problema quando persiste ou quando é vivenciado de uma forma muito intensa. O propósito do stress é exatamente manter o ser humano vivo e saudável. O que é que o stress faz? O stress alerta-nos para possíveis ameaças que existam, faz com que nós nos foquemos a nossa atenção nessas ameaças de modo a conseguir dar-nos uma resposta, dá-nos energia para confrontar ou para evitar essas ameaças e melhora o nosso desempenho. Portanto, tem aqui uma função adaptativa e protetora do ser humano. E é exatamente foi exatamente o stress que permitiu ao Homo sapiens sobreviver até agora, porque imaginem, por exemplo, antigamente, nessa altura, eram confrontados com ameaças, com outros Homo sapiens, outros animais, cheias, incêndios. É a resposta que é o facto de nós sentirmos stress que nos permite dar uma resposta a essas ameaças. Se nós não sentíssemos o stress, nós não íamos conseguir preparar o nosso corpo, por exemplo, para lutar com um animal. Por isso é que o stress é tão necessário e é tão importante. O que é que acontece? Hoje em dia, muito do stress é criado na nossa mente. E o nosso corpo não sabe distinguir se nós temos um animal feroz à frente ou se nós temos um prazo de entrega de qualquer coisa. Então reage exatamente da mesma forma.